Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Peço que ainda de pé abra sua Bíblia, por gentileza. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, por gentileza. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, a partir do versículo 17, leremos até o final. Amém? Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, Romanos, capítulo de número 2, a partir do versículo 17. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se torna incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será esta incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Oremos, fico com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Amém, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Como é bom, como é belo estar de fato em tua casa, Senhor. Fazer deste prédio, fazer destas paredes a igreja do Senhor, pois a igreja é o teu corpo reunido, seja em qualquer lugar, seja até mesmo debaixo de uma árvore. Quão perfeito, Senhor, é estar diante de Ti, com os meus irmãos em Cristo. Quão perfeito, Senhor, é para mim pregar a Tua palavra. É como peso, Senhor, diante do meu coração. Então, usa-me para a glória do Teu nome. Nos tome, Senhor, e rasgue os nossos corações ainda esta noite, assim como nos tomou nos louvores entoados, assim como rasgou, Senhor, os nossos corações no louvor entoado, assim seja também, Senhor, na medida da pregação da Tua palavra. Que não seja eu falando, mas o Senhor. Abra os nossos olhos para a Tua glória, Senhor. É o que eu te peço, e assim já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por gentileza. Irmãos, o texto em especial que a gente acabou de ler, ele é bem pesado. O apóstolo Paulo não deixa aqui ninguém passar batido, nem judeu, nem grego. É um texto que fala, de fato, confesso que falou o meu coração. Em um momento que eu li, estava indo ao trabalho, no ônibus, e eu estava nessa questão, né, de trabalho, casa, e o Senhor falou fortemente ao meu coração, quando eu li esse versículo que eu acabei de ler para vocês, versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Quão forte é isto, irmãos? Imagine um próprio apóstolo de uma igreja, não necessariamente hoje existe apóstolos, mas naquela época, na igreja cristã primitiva, existia. Imagine o próprio apóstolo Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Roma,
falar, por causa dessas suas ações, por causa disto que vocês não fazem e deixam de fazer, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Teve um cantor, veio a falecer no ano de 2020, se eu não me engano, Little Richard. Não sei se alguém aqui já conheceu. Eu, de fato, pouco conheci, mas uma vez que eu confesso que eu gosto de assistir algumas séries, filmes e documentários sobre esses cantores, né, antigos. Tem um filme aí conhecido que eu gosto muito particularmente, que é do Ray Charles, né, e conta a história desses cantores, desses artistas, que começaram desde muito cedo a tocar, a cantar para pessoas. E no documentário, uma partezinha bem no início, um estudioso sobre a vida dele, ele fez sucesso ali nos anos 60, 70, 80 dos Estados Unidos, mas ele nasceu na década de 30, que é pesado, irmãos. Ele saía de orgias e logo após isso abria a Bíblia e lia como se nada tivesse acontecido. Era verdadeiramente, de fato, um profano, um insensato, um injusto. Ele pegava, fazia o que tinha que fazer, se envolvia com homens e com mulheres durante a noite toda. E, em seguida, pegava sua Bíblia, abria, sentava na sua cama ou deitava em sua cama e começava a ler. Que ridículo, irmãos. Desculpe a palavra. Que horror. Totalmente um profano. E é mais ou menos sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Sobre a injustiça dos judeus, que achando que, por estar praticando a lei, poderiam julgar os outros necessariamente, de forma poderosa e sem nenhum julgamento por parte deles. Como os fariseus na época de Cristo. Oravam de cabeça erguida, com o peito aberto, falando quantas obras haviam feito. É sobre isso, mais ou menos, que o apóstolo Paulo vai falar. Mas não necessariamente nesses versículos que eu acabei de ler, mas o apóstolo Paulo está tratando isso desde o início de sua carta, a partir do versículo 1. Ele se apresenta à igreja de Roma, diz que ele é o apóstolo de Deus, por parte de Cristo, para a pregação do Evangelho, e ali ele vai falar sobre a injustiça e a impureza dos seres humanos. Ele vai começar dizendo no versículo 18 do capítulo 1, acompanhe comigo, por favor. Ele vai dizer, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Ele vai começar a citar em sua carta a injustiça dos seres humanos. Antes mesmo dele falar, você que prega a outros não prega a si mesmo? Você que fala que não pode adulterar, adultera? Ele está falando sobre julgar os outros, mas necessariamente não agir da forma que julga. Eu dividi, não em 3 pontos, mas em 2. 2 pontos ou 2 partes. O julgamento insensato, a primeira parte. E a segunda, uma falha obediência. O julgamento insensato e uma falha obediência. E ele vai continuar no versículo 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que ele está falando aqui é sobre a graça comum. Está falando o que o salmista fala no capítulo 19 do Salmo, que os céus proclamam a glória de Deus e os fundamentos, as obras de suas mãos. Ele está falando que todos, necessariamente todos, mesmo sem ouvir o Evangelho, estão culpados diante de Deus por conta da graça comum. E ele continua no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus faz. É exatamente isso que ele está falando. Por meio de suas obras, por meio de sua criação, Deus se revela a todos os seres humanos. Então, todos estes que estão pulando o carnaval agora, todos estes que estão dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, são indesculpáveis diante de Deus. O apóstolo Paulo começa a citar a injustiça que o povo e a cultura de sua época estava cometendo.
as perversidades, os pecados. Ele vai até falar dos relacionamentos homossexuais. Que os homens deixaram e trocaram os seus relacionamentos normais com as mulheres para se relacionar com outros homens. Irmãos, creio eu que o nosso primeiro ponto de partida para sabermos que estamos errados, que estamos em pecado, é saber do que se trata o nosso coração. O apóstolo Paulo sabia exatamente isso e foi direto ao ponto. Ele foi diretamente na ferida de todos os seres humanos, o pecado. Só vamos saber se de fato estamos julgando corretamente, se de fato estamos obedecendo corretamente, quando olhamos para trás e vemos que somos pecadores, que somos impuros, que somos ruins de própria natureza, que caímos no pecado. E ele vai continuar sobre isso. E no versículo 1 do capítulo 2, ele complementa: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer que muitos julgam de forma insensata, porque olham para o cisco que está no olho do próprio irmão, mas não olha para a própria trave que está no seu olho. A Bíblia veementemente condena julgamentos hipócritas, e é sobre isso exatamente que o apóstolo Paulo está falando. Vocês estão julgando de forma insensata, trazendo para os nossos dias, irmãos, olhando com uma certa cosmovisão, o que tem acontecido nos nossos dias, o que tem acontecido nesses dias, nesse feriado que acabamos de ter. Diversas imoralidades. Mas necessariamente, ao invés de nos curvarmos diante da vontade de Deus, ao invés de proclamarmos as verdades do Evangelho, julgamos de forma insensata muitas vezes. Por achar que estamos bem com Deus, por achar que o nosso coração está andando no caminho certo, por achar que não há nenhum mal em nosso coração, necessariamente achamos que temos o poder de julgar tais ações e tais pessoas. Mas muitas vezes fazemos isto de forma insensata. E é isto que eu quero mostrar a todos. Eu estava vendo uma série esses dias não, foi sábado, né, mano? Ao América, eu acho, que é sobre um jogador de futebol americano, ali do colegial, que ele começa a jogar e faz ali a sua carreira no colegial e começa a crescer, começa a ganhar destaque, ganha como melhor jogador do ano ali, do seu estado, se eu não me engano é Califórnia. Uma série muito, muito, muito boa, vale a pena assistir, só que são seis temporadas, eu já até desisti, já. Confesso que eu fico um pouco cansado. Aí, uma determinada pessoa ali, do time, o próprio técnico, ele vira e tem o seu filho como quarterback, né, que chama aquele que lança a bola para os outros corredores pegar no futebol americano. E o filho dele se envolve com uma mulher que usa maconha. E o próprio filho dele, se envolvendo com aquela mulher de forma indecente, usa também a maconha que aquela mulher oferece para ele. Estou falando assim bem às claras, irmãos. E depois de um jogo, o técnico da outra equipe pede um exame toxicológico, né? É assim que chama, para toda a equipe, para ver, porque ele recebeu uma denúncia anônima de que aqueles jogadores, possivelmente algum deles, estava sob uso de entorpecentes durante o jogo. E o pai, que era o técnico, depois que o filho faz o exame, troca o exame dele para que o filho não fosse julgado. Está aí o primeiro ponto, irmãos. Insensatez. Pois o próprio técnico, durante toda a série, falava sobre justiça, sobre integridade, que é o que tem nesses jogos de futebol americano, basquete. Falam muito, os técnicos, né, falam muito sobre justiça, integridade, sobre companheirismo. A única coisa que ele fez
Não foi isso. Ele não foi íntegro, não foi justo, não foi honesto, e para livrar a vida do próprio filho do julgamento, ele troca os exames, para que o filho dele não fosse afastado dos jogos. É mais ou menos isto que o apóstolo Paulo está falando. Vocês não têm agido da forma como a lei exige. Vocês não têm vivido como Deus ordenou a vocês. Se dizem judeus, se dizem povo eleito, sacerdócio santo, mas têm agido de forma incorreta e incoerente com a palavra do Senhor. Quando eu li todo esse texto, necessariamente o versículo 24, aquilo me doeu por dentro, irmãos. Pois muitas das vezes julgamos de forma insensata, seja irmão ou seja pessoas fora da igreja. Muitas vezes pisando na ferida deles, sendo que nós mesmos temos essas feridas. Julgando e castigando eles, sendo que nós mesmos deveríamos ser julgados e castigados. E o apóstolo Paulo continua: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Essas coisas que ele citou no capítulo 1. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Você que vive essas impiedades que julga, você acha que conseguirá livrar-se da condenação de Deus, do Deus vivo, do Senhor dos exércitos? É isto que ele está falando à igreja de Roma, é isto que a palavra de Deus nos fala. Ou será que você, versículo 4, despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é o que leva você ao arrependimento? Ele está falando, foi Deus quem salvou. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, foi Deus quem salvou, foi Ele que soberanamente, por sua graça e livre vontade, salvou estes. Assim como salvou você, irmão, que está aqui sentado esta noite. Então, por que julgar? Para que julgar estes de forma insensível e de forma insensata? Para que olhar para estes e pensar, Deus me livre? Tadinho de você, tadinho de mim, necessariamente. Porque se Deus não nos resgatasse, estaríamos lá também, cometendo a perversidade, cometendo a insensatez, cometendo o pecado, o adultério, seja lá o que for. Todos nós somos maus, todos nós fomos infectados pelo pecado. Não há um sequer justo, a não ser o que pisou e andou nesta terra, Cristo Jesus, nosso Senhor. E o versículo 5 vai dizer, mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Um falso julgamento, um julgamento insensato, nos levará direto à ira vindoura do Senhor. Pensemos, irmãos, o que de fato estamos fazendo nos nossos dias, como estamos vivendo, seja no trabalho, seja em casa, como estamos falando e tratando pessoas, de que forma estamos pregando o Evangelho. De fato, temos que condenar práticas horrendas, como essa que eu acabei de falar do cantor, que depois de sair de uma orgia, ia logo ler a Bíblia. Temos que condenar essas práticas. Temos que condenar essas perversidades. Mas não pode ser de forma insensata. Quer dizer, eu aponto para você
mas eu estou fazendo a mesma coisa ou talvez até pior. Eu falo com você, mas estou fazendo coisas piores por vezes, ou talvez a mesma coisa. Servimos a um Senhor que nos deu a Escritura, irmãos. A partir do momento que a lemos, nos tornamos o povo mais sábio desta terra. De que forma estamos utilizando dos provérbios de Deus? De que forma estamos utilizando da sabedoria que vem dos céus? Vale a pena refletir, vale a pena pensar. Como estamos vivendo? Porque se de fato podemos julgar o que a Bíblia não proíbe, como devemos julgar tais ações e tais pessoas? Continue comigo. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Eu gosto de dizer que a vontade de Deus, ela é baseada no seu próprio caráter. Se o caráter de Deus é santo, se o caráter de Deus é justo, a sua vontade vai ser santa e justa. Fomos salvos para quê? Esta é a pergunta. Para fazer a vontade de Deus. Para cumprir com seus propósitos. Para viver para Ele. E como diz o próprio apóstolo Paulo em uma de suas cartas, a vontade de Deus é esta, que se abstenham da imoralidade sexual. Ele quer que vivamos santos. Como aprendemos na EBD, hoje de manhã, santo quer dizer separado. Ele quer que vivamos separados deste mundo. Mas não separados de forma insensata. Para que, olhando qualquer tipo de ação, apontemos o dedo e falamos, isto é mal, isto é errado, você está em pecado, mas por vezes cometemos as mesmas coisas. A partir do momento que nos separamos, a partir do momento que Deus nos salvou, nos resgatou e vivemos em santidade para Ele, cumprindo a sua vontade, o seu propósito, esses julgamentos não serão insensatos. O nosso modo de olhar e de pensar será diferente. O nosso modo de agir e de pisar, de chegar e de entrar em qualquer lugar será diferente a partir do momento em que nos dedicamos somente a fazer a vontade do Senhor. E lembre-se disso, a vontade do Senhor está baseada de forma concreta em seu caráter. Se todo o caráter de Deus é bom, como sabemos que é, toda a sua vontade será boa, perfeita e agradável. Com isso, o julgamento insensato não tem vez em nossos corações como crentes. O apontar o dedo de forma insensata não tem vez em nossos dias como salvos em Cristo. Mas aqueles que não fazem estas obras, o apóstolo Paulo está falando das obras que ele mesmo citou no capítulo 1. Aqueles que não cometem adultério, aqueles que não praticam tais abominações diante de Deus, colherão glória, honra e incorruptibilidade. Ele está falando sobre a centralidade do evangelho aqui. Cristo veio para salvar pecadores. Salvar do quê? De nós mesmos. Salvar do quê? De uma vida sem Ele. E de uma eternidade de glória. Então, aqueles que não praticam tais ações, é mais ou menos o que o apóstolo Paulo está dizendo, aqueles que não praticam tais ações diante de Deus, aqueles que não praticam tais obras, aqueles que julgam e apontam, que não julgam e não apontam de forma insensata, necessariamente colherão glória, honra e incorruptibilidade. Assim, versículo 12. Todos os que pecaram sem a lei
também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. O que ele está dizendo? Necessariamente, não é aqueles que vivem sobre a tutela da lei, falando com os judeus, é que serão justificados. Mas aqueles que praticam por obediência é que serão justificados. Aí sim entra o segundo ponto desta noite. Uma falha obediência. Ele se dirige aos judeus, falando sobre a lei, porque os próprios judeus estavam insaciavelmente propagando e dizendo e julgando de forma insensata porque obtinham a lei, porque pensavam que necessariamente por ser o povo escolhido de Deus podiam fazer qualquer coisa, até mesmo julgar ímpios e justos. E eles pensando que, estando sob a tutela da lei, poderiam fazer qualquer coisa, porque estavam livres, eles estavam completamente enganados. E nós que achamos que por estar sobre a tutela de Cristo, que por estar sobre a lei de Cristo, podemos fazer qualquer tipo de coisa, estamos também completamente enganados, assim como os judeus da época de Paulo. Nós que pensamos que podemos julgar os outros, que podemos obedecer da forma que quisermos, estamos completamente no erro dos próprios judeus que estavam cometendo, como o apóstolo Paulo estava citando. Quando, pois, versículo 14, os gentios que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. É o que Cristo fez a nós. Não mais estamos sobre a tutela da lei, mas sobre a tutela de Cristo. Mas não nos enganemos, Cristo também é a lei. Cristo veio para cumpri-la, necessariamente. Então, assim como os judeus estavam sob a tutela da lei, nós necessariamente estamos sob a tutela de Cristo. O que vamos fazer diante disto? Vamos agir como os judeus da época de Paulo? Vamos julgar de forma insensata? Vamos falar de forma insensata? Vamos obedecer de uma forma falha? Todo este texto nos leva a uma reflexão, irmãos. O que estamos fazendo ao longo dos nossos dias? Estamos vivendo para Deus. Estamos fazendo a sua vontade. Ou estamos agindo de forma perversa? Pensando que estamos bem. Mas não. Estes que até mesmo não têm a lei, mas pelas as suas ações mostram a lei gravada no seu coração. O que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Versículo 16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o seu evangelho. Haverá juízo. Haverá juízo aos impenitentes. Haverá juízo àqueles que acham que necessariamente podem viver da forma que quer, depois de Cristo ter morrido por ele. Daqueles que podem julgar da forma que quiser, daqueles que podem abrir o seu coração e falar da forma que quer. Deus, por meio de Cristo Jesus, virá para julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Aí sim, ele começa. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus.
se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Aí sim, o apóstolo Paulo julga de forma sensata. Não necessariamente todos os judeus estavam cometendo essas atrocidades. Mas ele fala para a própria reflexão. E julga as ações deles de forma justa, mediante o evangelho de Cristo. Vocês que são todas essas coisas, vocês que foram chamados para tudo isto, para ser guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que foi chamado para isto, não necessariamente para julgar de forma insensata, mas para ensinar os insensatos, para pregar aos insensatos, para falar aos pecadores. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz o que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Se você está fazendo essas coisas, meu irmão, esta noite, se eu estou fazendo essas coisas, meu irmão, esta noite, em todos os meus dias, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Que coisa horrível, irmãos, é desonrar o nome de Cristo. Por meio de nossas ações, de nossos pensamentos, de nossos corações, que coisa horrível é desonrar o nome de Cristo. Julgando de forma insensata, obedecendo de uma forma falha, vivendo pensando que, estando em Cristo, nada nos acontecerá e eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Com certeza, se isto está passando em nossa mente, se isso tem acontecido com nossas vidas e tem acontecido nos nossos dias, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Será que necessariamente estamos vivendo assim? Será que necessariamente estamos vivendo como o apóstolo Paulo está pregando contra os judeus? Será que estamos vivendo como eles? Vivendo como os gregos insensatos? Vivendo como os insensatos do nosso tempo? Se não estamos sendo guia de cegos, luz para os que se encontram em trevas, se não estamos sendo instrutor de insensatos, o nome de Deus está sendo blasfemado por nossa causa, entre os gentios. Se julgamos de forma insensata e todos veem o que fazemos por trás, o nome de Deus tem sido blasfemado contra os gentios por nossa causa. Necessariamente estamos fazendo o que é contrário para fazermos. Porque fomos chamados, mediante a vontade de Deus, conforme o seu propósito, para honrar o nome de Cristo em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Seja na dor, na angústia, na tristeza, na fome, na miséria, na riqueza ou em qualquer situação que passemos. Fomos chamados para honrar a Cristo. Fomos chamados para que aqueles que se encontram com a gente nas ruas, se encontram com a gente em nosso trabalho, fale, por mais que eu não conheça esse Cristo, esse aí tem honrado o nome dele. Seja no carro, na escola, em qualquer lugar. Reflita. O nome de Deus tem sido blasfemado por nossa causa.
Uma vez eu ouvi de um filho falando do pai, falando assim: o amor dele é condicional. O que quer dizer isso? Que o amor do pai era condicional. Por meio do que o filho fizesse, ele o amava. Se o filho não fizesse o que ele quisesse, ele não o amava. Necessariamente o amor de Cristo é completamente inverso. O amor dele é incondicional para com os seus eleitos. Com isso, irmãos, há esperança. Há esperança ainda para colhermos glória, honra e incorruptibilidade. Há esperança ainda de não vivermos como judeus. Há esperança ainda de imitarmos a Cristo e vivermos como Ele quer. Reflita agora. O que eu tenho falado. Pinte o quadro de sua vida agora. Pense no que você tem feito nesses dias. Pense no que você tem pensado, no que você tem feito, no que o seu coração almeja, no que você tem falado para pessoas, na forma que você age, seja no seu trabalho ou em qualquer outro lugar. Pense. O que estamos fazendo, irmãos? Estamos agindo como judeus? Como estamos andando? O que temos em nosso coração quando vivemos? O que temos em nosso coração quando dirigimos o nosso carro? Quando entramos em nossa casa? Quando falamos com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa mãe, com o nosso pai? Pinte o quadro da sua vida agora. E pense o que tem acontecido nos seus dias. Pense necessariamente o que você tem feito. E olhe, será que o nome de Cristo tem sido blasfemado por minha causa? Será que no meu casamento o nome de Cristo tem sido honrado ou blasfemado? Será que no meu trabalho o nome de Cristo tem sido honrado ou blasfemado? Será que na minha igreja o nome de Cristo tem sido honrado e blasfemado por minha causa? Estamos sentados aqui, irmãos. Estamos ouvindo a palavra do Senhor, o que é um privilégio para mim. O que nós estamos fazendo? Já já vamos participar da ceia do Senhor. É um motivo de reflexão. O que nós estamos fazendo? Como estamos agindo? Com ímpios e com os justos. Julgamento insensato e uma falha obediência. Por meio desse julgamento insensato, por meio dessa falha obediência, por meio de obras vãs que o apóstolo Paulo tem citado, o nome de Cristo tem sido blasfemado por minha causa? O amor dele, irmãos, é incondicional. Não é condicional, como o pai daquele menino que eu acabei de citar. O amor dele é incondicional. Então, necessariamente, se estamos vivendo desta forma impenitente, se estamos vivendo desta forma pecaminosa, ainda tem esperança para nós por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhe para a cruz de Cristo, irmão. Olhe para a cruz de Cristo, pois Ele é capaz de mudar suas ações para que você viva santo e irrepreensível para Ele. Ele é capaz de mudar o seu julgamento de forma insensata. Ele é capaz de mudar a sua falha obediência e uma perfeita obediência para Cristo. Ele é capaz de fazer tudo. Reflita agora.
Se assim você sente no seu coração, feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Fique em espírito de oração e reflita. O que eu tenho feito para honrar o nome de Cristo? Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Se tudo isto está acontecendo a nós, se tudo isto nós temos feito, o nome de Cristo, o nome de Deus tem sido blasfemado por nossa causa entre os gentios. Agora, se somos guias de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, quer dizer, tendo em Cristo a forma correta de se viver, o nome de Deus tem sido honrado. Deus está contente. Não por você somente, mas pela obra salvífica em seu coração. Somos salvos, irmãos. Salvos por meio deste grandioso evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo, Pedro, pelo apóstolo João, por Lucas e pelo próprio Cristo. Mas isso não isenta-nos da responsabilidade. Estamos sendo responsáveis com essa salvação que foi dada deliberadamente a nós pela vontade de Deus, vivendo para a glória dele. Ou estamos vivendo como judeus? Estamos fazendo obras falsas e perniciosas. E estamos nos julgando justos e de forma insensata julgando os outros, sendo que por vezes nós mesmos cometemos essas coisas. Vale refletir, vale pensar. O apóstolo Paulo vai terminar falando sobre a circuncisão, porque os judeus se gloriavam na circuncisão, se gloriavam em obedecer à lei de Deus, que no 8º dia o menino tinha que ser circuncidado após já nascido. O apóstolo Paulo termina dizendo: mais vale a circuncisão do coração do que na própria carne. Fomos circuncidados por Cristo em nosso coração. Estamos obedecendo essa circuncisão ou não? Estamos vivendo como circuncidados no coração ou não? Ou estamos de fato somente nos gloriando de que somos salvos e os outros não? Somos justos e os outros não? Só que necessariamente isso por si só já é uma impiedade. Olhe para Cristo. Olhemos todos para Cristo. E vivamos conforme a cruz dele. Nos dando voluntariamente pela vida de outro irmão, nos dando voluntariamente por outra vida. Somente assim estaremos cumprindo a vontade de Deus. Não julgando de forma insensata, pois esse julgamento de forma insensata nos leva a uma falha obediência, e essa falha obediência nos leva a uma vida sem Deus. Quero chamar o diácono Valquir para estar ministrando a ceia. Fique em espírito de oração.